Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então à perguntas que foram tiradas da live dela, que diz assim: boa tarde, André, você acha que a maturidade é maior quando a pessoa já sofreu muito na vida? Olha, gente, essa pergunta é reflexo de um pensamento que muita gente tem, eu acho que até eu já tive em algum momento da minha vida, que é aquele pensamento de que, olha, não, foi preciso eu passar por isso, porque assim eu amadureci, eu cresci. Olha, a gente tem que tomar cuidado com o foi preciso. Hoje eu repensaria muitas vezes antes de falar isso. Porque assim, foi preciso eu passar por uma situação de dor? Foi preciso eu passar por situações horrorosas? Eu passei e eu tirei as lições dela. Agora, não significa que eu teria que passar por aquilo. As situações acontecem na vida das pessoas porque todo mundo vai viver com os opostos constantemente. Eu vou viver com as alegrias e com as tristezas, com as vitórias e com as derrotas, com os sorrisos e com as lágrimas, com as perdas e com os ganhos. Todos nós vamos viver, isso faz parte da dinâmica da vida. Então, acreditar que foi necessário passar por aquilo, não, eu passei por aquilo, porque todo mundo na vida passa por situações assim. E diante daquilo eu aprendi. Por exemplo, você pode ter aprendido, outro não. Eu já falei isso aqui em vídeo. Diante do sofrimento, existem dois caminhos. O caminho da vitimização e o caminho da aprendizagem. Então, talvez você passou por aquela situação e você aprendeu. Como você aprendeu, hoje, como você está num outro nível, por quê? Porque você aprendeu. Então, como você está num outro nível, você olha para trás e você considera que foi necessário você ter passado por aquilo. Agora, talvez a uma outra pessoa, por exemplo, ela não aprendeu. Ela pegou o caminho da vitimização. Então, ela nunca vai falar que aquilo foi necessário. Pelo contrário, todas as vezes ela vai se vitimizar por aquilo. Então ela nunca vai considerar que aquilo foi necessário. Pelo contrário, ela vai lamentar que aquilo aconteceu. Porque se não fosse aquilo, minha vida hoje seria outra. Porque se não fosse aquilo, minha vida seria assim. Porque se fosse assim, minha vida seria desse jeito. Então você está vendo? Gente, questão de postura. Um teve uma postura que fez com que ele aprendesse diante daqueles fatos. O outro teve uma postura onde ele se vitimizou e ele carrega isso até hoje dentro dele. Outra coisa, tem gente que nunca vai amadurecer. Tem gente que vai repetir os mesmos erros o resto da vida. A pessoa desenvolve aquele padrão, então hoje ela sofreu com aquele tipo de situação. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela é explorada financeiramente por homens mais novos. Sempre foi. E é uma coisa impressionante, porque assim, ó, eu conheço essa pessoa há muitos anos. Deixa eu ver. Pelo menos, estamos em 2021, 21 anos que eu conheço essa pessoa. E faz 21 anos que essa pessoa sofre com isso. Repete esse mesmo padrão. Aqui, vamos colocar esse sofre entre aspas. Porque assim, se a pessoa repete esse padrão, será que de fato ela sofre? Ou isso é o critério que ela tem de uma vida feliz? Hein? Porque ninguém em sã consciência fica repetindo a mesma coisa se aquilo não faz bem. De alguma forma, para nós que estamos de fora, nós consideramos que aquilo seja um sofrimento. Mas para a pessoa é porque ela reproduz aquilo. Para ela, ter um homem mais jovem e sustentá-lo, e esse homem ficar até meio violento, ela gosta. Esse é o critério que ela tem de relacionamento, por exemplo. André, por que a pessoa introjetou esse tipo de relacionamento? Ah, bom, aí a gente já entra numa esfera bem complexa e, lógico, que depende de cada história. Cada história.
Tem gente que desenvolveu isso por causa de uma coisa, outro desenvolveu isso por causa de uma outra vivência que a pessoa introjetou e internalizou dentro dela. Aí são esferas muito subjetivas, muito particulares. Mas a pessoa desenvolveu aquilo e ela tem aquilo como critério de relacionamento, que é o que ela quer para a vida dela. Então, você pode falar, nossa, gente, mas olha, você já poderia ter 4 casas de aluguel. Hoje você está próximo de se aposentar, você poderia ter tido 4 casas de aluguel mais a sua casa própria. Olha o tanto que você gastou com esses caras ao longo da sua vida, enfiando dinheiro, sabe, no rabo desses homens. Gente, se essa pessoa amanhã vai ficar num asilo sem ninguém e não teve, poderia ter, né, feito situações para ela ter uma velhice mais tranquila, confortável, nós acreditamos que ela vai estar infeliz. Nós, com o nosso olhar. Ela, de repente, vai estar olhando, vai estar lá no asilo, entendeu? Sem nada, não vem nem visita, e de repente ela pensa, mas olha, mas também vou te falar, viu? Vira pro velhinho do lado lá, mas olha, Alfredo, eu vou falar pra você, Alfredo, eu aproveitei. E olha, tá vendo? Não tem uma casa para morar. Mas vou falar para você, hein? Ai, aproveitei mesmo e fui feliz. Eu pagava mesmo, eu tinha uns homens gostosos e eu aproveitei, Alfredo. Então, quer dizer, tá vendo? Agora entra, até eu tô me questionando agora, nesse momento, porque me veio a seguinte questão, que eu falei no começo, tem gente que nunca vai amadurecer. Será que não, a pessoa... Isso eu tô chamando de imaturidade, mas será que é imaturidade? Ou a pessoa é madura o suficiente para saber que é isso que ela quer para a vida dela? Tá vendo? Agora eu estou me questionando, estou questionando a mim mesmo. E isso é filosofia, né, gente? Por isso que, às vezes, por exemplo, você pode assistir um vídeo meu do passado e você pode achar que hoje eu estou falando uma coisa que contradiz aquilo, porque naquilo foi aquele foi dentro de um outro contexto. Olha aqui, no mesmo vídeo, eu agora parei para pensar que o meu discurso inicial pode estar errado. Eu disse que tem gente que vai morrer sem nunca ter desenvolvido, sem nunca ter amadurecido. Será? Será que a pessoa, nos meus olhos, a pessoa não teve maturidade? Dentro do meu critério de maturidade, será que para ela não teve maturidade suficiente para falar, eu sou assim, eu gosto disso aqui, e é isso aqui que eu vou fazer? E aí? Então, eu tenho que passar por sofrimento para atingir a maturidade? Eu não tenho que passar por sofrimento, eu vou passar. Agora, como eu disse, tem gente que vai aprender e tem outros que vão se vitimizar, certo? O problema são aqueles que ficam se vitimizando. Ah, André, e no caso desse conhecido seu aí que repete isso? Pois é, só que ele não se vitimiza. Ele não se vitimiza. Ele não fica reclamando. Ele não fica achando que o universo é contra ele, que então isso está acontecendo, porque não se vitimiza. Então, meu Deus, ele tem maturidade para viver isso, não tem? Então que viva. Agora, tem gente que vai se vitimizar. E só para finalizar, tem gente que vai se vitimizar mesmo que não tenha passado por sofrimento. Ela se vitimiza de tudo. Ela não está numa situação de sofrimento, mas ela se vitimiza, ela se coloca nessa posição. Então, a pessoa que sofreu, ela tem uma chance de ter uma maturidade bem maior? Não, tem gente que sofre, não desenvolve maturidade, fica sempre se vitimizando e tem gente que nem sofre e fica se vitimizando. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem as informações aí da gravação privada, análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.